Pai do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você. Hoje é o dia 119 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, nós estamos estudando o livro de 1 Crônicas, né? E a nossa porção diária de hoje se encontra no capítulo de número 3, a nossa leitura de hoje, a porção diária, fica do capítulo de número 3 até o capítulo de número 5, amém? E o nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo de número 4 e o verso de número 9, amém? Se você tiver um tempinho, se programe neste domingo, estude a palavra de Deus, medite nela, né? Para que Deus possa te abençoar aí poderosamente. Amém? Então a palavra do Senhor, no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, e o verso 9, vai nos dizer assim: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Amém? Bom, já falamos, né, que o livro de 1 Crônicas se concentra em mostrar alguns detalhes que os livros de Samuel, 1 e 2 Reis, não mostraram mais, principalmente sobre os reis de Judá, né? Esse livro se concentra mais sobre esses reis. Então esse livro ele vai mostrar um pouco mais desses detalhes que lá não foram mostrados. Nós já pudemos ver ontem como esse livro se dedicou um pouco mais a mostrar a extensa genealogia, né, que levasse até a tribo de Judá, ou o reino de Judá, melhor dizendo. E hoje nós vamos começar a ver a descendência de cada tribo, começando pelos filhos de Davi, certo? Então o capítulo 3 vai ter esse início aí com os filhos de Davi. Ele vai mostrar que Davi reinou 7 anos e 6 meses sobre Hebron, né? E depois Davi vai reinar 33 anos em Jerusalém, tá bom? Bom, durante esses 7 anos, o primogênito dele lá em Hebron vai ser o famoso Amnon, aquele que abusou da sua irmã Tamar, né? Então Amnon é o primogênito, que vai ser morto aí pelo seu irmão Absalão, que é o terceiro filho, né? O Amnon é filho de Abigail, aquela mulher que Davi tomou para si, né? Que o seu marido era extremamente revoltado e irado. E Absalão, filho de Maaca. Nós vamos ver também que depois dele reinando 33 anos sobre Jerusalém, nós vamos ver que lá ele vai ter alguns filhos também, né? Com Batseba, por exemplo. E dentre esses filhos, ele vai ter Salomão, né? Que parece ser o 4º filho de Batseba, né? Então, Salomão, que vai ser o herdeiro do trono de Israel, ele não é o primogênito também. Lembra dos patriarcas, que nós falamos um pouco sobre isso? Que Deus nem sempre colocava a bênção sobre o primogênito. Na verdade, nenhum dos filhos dos patriarcas foi o primogênito quem herdou a bênção da primogenitura, né? E agora não é diferente, né? Então Salomão não é o mais novo, mas é ele que vai ser o sucessor, não é o mais velho, né? E não vai ser ele que vai herdar o trono de Judá, tá bom? De Israel. Depois nós vamos ter aí, a partir do verso 10, a descendência do próprio Salomão. E você vai ver aí o nome de muitos reis que nós já vimos lá nos livros dos reis. No capítulo 4, nós vamos ter aí a descendência de Judá. E dentro da descendência de Judá, nós encontramos a história de um homem chamado Jabes, né? É interessante que esse Jabes, ele aparentemente não era alguém importante na sociedade, mas a sua história foi muito importante, porque a sua história foi retratada no meio de uma genealogia. Tudo que é retratado com detalhes em uma genealogia
deve chamar a nossa atenção, porque a genealogia está aqui para contar quem foram os sucessores. Porém, esse Jabes, né, que muito provavelmente aqui foi filho de Cós, ele quando nasce, a mãe dele tem muitas dores no seu parto, né? E ela teve ele com muito pesar, com muito sofrimento. Então ela sobrecarrega ele com esse nome, chamado Jabes, né? E Jabes significa pesar, sofrimento, né? E a gente costuma chamar ele de homem de dores, porque era um homem que por causa do seu nascimento recebeu um nome que lhe trouxe muitos sofrimentos. Mas pelo que aparenta, Jabes, lá no verso 10, vai invocar o nome de Deus. Agora eu penso bem comigo que para Jabes invocar o nome de Deus, muito provavelmente nasceu nele uma fé. Alguma coisa o motivou, o incentivou a crer que Deus poderia mudar a sua história, certo? E comigo e com você não é diferente. Quem sabe a sua vida tem sido gerada ou tem sido construída em cima de sofrimentos. E a história de Jabes vem mostrar para nós que não precisa ser assim. Você não precisa sofrer muito, você não precisa sofrer sempre ou sofrer constantemente. Mas o que eu preciso fazer, pastor? Primeiro você precisa confiar em Deus, que Deus é poderoso para mudar a sua situação. E segundo, você precisa fazer como Jabes, invocar o nome do Senhor, clamar o nome do Senhor sem medo, com ousadia, né? E a oração de Jabes foi fenomenal, porque Jabes disse, olha, quem dera o Senhor me abençoasse, né? Quem dera o Senhor expandisse os meus territórios, e quem dera a sua mão estivesse sobre mim. Olha as três coisas que ele pediu. Pediu com muita sabedoria, né? Ele pediu por uma bênção, ele pediu pela expansão do seu território, mas ele não abriu mão da presença de Deus com ele, certo? E ele vai pedir mais, ele vai pedir para Deus preservar ele do mal, e vai pedir para que sobre ele não sobrevenha mais nenhuma aflição, né? E sabe o que é interessante, amados? Quando um homem se interessa em conhecer o seu Deus, em humilhar o seu coração, em clamar a Deus, acontece o que aconteceu com Jabes. Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Então, nessa manhã, Deus é poderoso para também te conceder o que você pedir a Ele, o que você clamar por Ele, o que você invocar o nome dEle. Basta você tomar a mesma postura que tomou Jabes e confiar no Senhor. Amém? Depois nós vamos ver a descendência de Simeão, ainda no capítulo 4. No capítulo 5, nós vamos ver os descendentes de Ruben. Isso aqui é muito interessante porque Ruben seria o primeiro filho dos 12 patriarcas, dos filhos de Israel. Porém, Ruben perdeu a bênção da primogenitura, da mesma maneira que Esaú também perdeu. É interessante que Esaú se dedicou e se esforçou não por aquilo que Deus havia prometido, mas por aquilo que os seus braços poderiam oferecer. Ele era um homem caçador e o seu pai o estimava muito, certo? E ele acaba perdendo a bênção da primogenitura para Jacó. Agora, com Jacó, vai acontecer a mesma coisa. Porém, o Ruben, ele vai transgredir ali a intimidade do seu pai. Ele vai se deitar com uma das concubinas, uma das servas de seu pai, né? E isso vai transgredir ali a imagem, a integridade de Jacó. Então, por causa disso, Ruben perde a bênção da primogenitura, e essa bênção vai ser dada aos filhos de José. É por isso que nós ouvimos falar tanto da tribo de Manassés, né? E a tribo de Efraim, certo? Que são ali os filhos de José. Amém? Bom, nós vamos ver ali também os descendentes de Gade, e depois nós vamos ter uma pequena história das tribos do leste. E essas tribos do leste eram representadas por Ruben, pelos Gaditas e pela tribo de Manassés, né? É interessante que esses homens são chamados de homens valentes, certo? Não só uma vez.
algumas vezes durante essa história. E numa das guerras que eles entraram, né, contra ali os agarenos, né, vai acontecer que a guerra vai ser pesada para eles. Porém, no meio da guerra, eles clamam a Deus, eles invocam o nome do Senhor. E o que aconteceu? O Senhor lhes deu ouvido. E aqui tem um detalhe muito importante que cabe para ressaltar o que nós falamos sobre Jabes. Deus ouviu a eles porque eles confiaram no Senhor. Está lá no verso 20. Então isso é muito importante. Orar, aquele que ora, aquele que clama, precisa confiar em Deus. Precisa crer que o Senhor irá ouvi-lo. Né? E por que o Senhor ouviu eles? Porque eles confiaram no Senhor. Agora, qual foi o resultado disso? A Bíblia diz que muitos caíram e foram feridos à espada, porque a batalha não era deles, a batalha era de Deus, lá no verso 22. Por isso nós precisamos confiar em Deus. As nossas lutas não são nossas lutas, são as lutas do Senhor. Amém? Os filhos da minha tribo de Manassés eram homens muito valentes, né, muito importantes, e eles habitaram ali entre Bassá e até o Monte Hermon, certo? Porém, mesmo sendo homens importantes, eles se apresentaram infiéis ao Senhor e foram atrás de outros deuses, né? Por isso, Deus levantou contra eles inimigos, amém? E assim que nós terminamos hoje a nossa porção diária. Espero que Deus tenha falado com você. E espero que dessa leitura você possa colher aí muitos frutos para a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar com você nessa manhã. Abra o seu coração, feche seus olhos e ore comigo nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nessa manhã, Senhor, te glorificamos e te bendizemos, porque Tu és fiel. Te pedimos o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelas nossas transgressões. Oramos, Senhor, para que o Senhor venha nos dar vitória. Precisamos de uma vitória, assim como Jabes também precisava. Quem sabe, Senhor, o meu ouvinte, a minha ouvinte nessa manhã, está passando por dores, por aflições e por grandes problemas. E se ele confiar em Ti, se ele invocar o Teu nome, eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para mudar o quadro da sua vida, como mudou o quadro da vida de Jabes. Ordena sobre os Teus filhos uma bênção, assim também como ordenaste sobre essas tribos. Senhor, ó Pai, nos abençoa e seja conosco nessa manhã, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, aproveitar e compartilhar com alguém que precise dessa palavra, né? E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva aí no canal da igreja, assim todas as manhãs nós estaremos estudando a palavra do Senhor juntos aqui. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele fique contigo e tenha um ótimo domingo.